Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento, Deus. Obrigado porque Tu estás nesse lugar, Senhor. O que seria de nós, Senhor, sem a Tua presença, sem contemplar a Tua presença, se sentir a Tua presença? Ah, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque somos livres para Te adorar, Senhor. Porque temos essa liberdade de adorar o Senhor a todo momento, em qualquer lugar, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus por essa presença. Glória a Deus porque nós podemos sentir essa presença. Isso é muito bom. Amém? Pode abrir a sua Bíblia lá em Judas. Aleluia. Lá em Judas 1:3. Amém. Judas 3, desculpa, não tem só um. Ali no 3. Quando Judas escreveu: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada dia, a cada manhã. Porque se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, eu não estaria aqui. Então eu te peço, Espírito Santo, que Tu tomes o controle, Senhor, de tudo que vai acontecer nessa noite. Querido Espírito Santo, que as palavras que saírem, Senhor, da minha boca sejam as Tuas palavras. Que as palavras, Senhor Deus, que forem faladas nessa noite, que venham do Teu trono, Senhor. Que sejam, Senhor, palavras que vão, Senhor Deus, edificar o corpo, Senhor. Que sejam palavras, Senhor, que vão edificar, Senhor Deus, as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti. Tudo aquilo, Senhor, que vem para nos distrair, Senhor, seja lançado fora nesse momento. E que a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos estejam atentos, Senhor, nesse momento, para que possamos ver, Senhor Deus, e sentir, Senhor, a Tua presença nesse momento. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, então Judas, ele nos fala
que nós devemos batalhar pela nossa fé. Ele fala algo muito sério nesse versículo. E batalha fala de uma coisa muito forte. Batalha fala de uma guerra. Batalha fala de algo que nós devemos estar atento a todo momento. E quando ele nos alerta, queridos, e nós olhamos hoje para o tempo em que nós vivemos, a situação que se encontra as coisas, e nós olhamos para esse versículo e vemos que esse cara, ele tem toda a razão. Porque se nós não estivermos fortalecidos com a nossa fé, se nós não estivermos lutando, batalhando pela nossa fé, nós podemos perecer nessa terra. Isso é muito real, irmãos. Isso é muito verdadeiro. Porque existe uma opressão muito grande para que a igreja desista do Senhor. E esse é um tempo que isso tem vindo muito forte sobre a igreja do Brasil. E se nós olharmos para a nossa vida, e se nós olharmos para tudo o que tem acontecido, o que nós temos feito para que a nossa fé esteja em dia? O que a igreja tem feito nesses dias? Para onde a igreja tem olhado? Para onde a igreja brasileira tem olhado nesses dias? Será que nós temos olhado para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Será que nós temos olhado para essas coisas que estão acontecendo, pelas manifestações? Será que nós temos olhado para a pressão desse mundo? Para onde nós temos olhado? Aonde nós temos colocado a nossa fé? E eu quero dizer para você, tudo que tem nessa terra, tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que a igreja tem, foi tudo o Senhor que deu, foi tudo Deus que nos deu. Então eu quero dizer para você, não se preocupe, querido, não se preocupe, não olhe para as coisas que estão acontecendo, não olhe para isso. Deus, Ele nos diz, olhai para mim, olhai para cima, porque é dali que vem a provisão, é dali que vem. Não olha para outras coisas, não olha para essa terra. Irmãos, não importa quanto tempo você tem vindo à igreja, não importa quanto tempo você é convertido, 5, 10, 15, 20 anos, se nós não olharmos para isso, se nós não olharmos para cima, se nós não olharmos para Deus, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E a Bíblia ela é muito clara nisso, e a Bíblia é muito sábia, e Deus é muito sábio, então Ele nos dá estratégias que estão aqui na Bíblia, que nós podemos vencer esse mundo, que nós podemos vencer essas guerras, que nós podemos vencer as nossas lutas, que nós podemos vencer as nossas batalhas, através da nossa fé, fortalecendo a nossa fé, olhando para a palavra, olhando para Deus, olhando para Ele, não tirando os olhos dEle, não desviando os nossos olhos dEle. Por favor, entenda, a Bíblia ela é muito clara. E lá no versículo 20, olha só a estratégia que ele nos dá. Nós achamos que essa estratégia, ela é simples e ela não funciona. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Igreja, essa é uma arma muito forte. Muito forte. Orando no Espírito Santo. Aliás, você pode começar a orar aí comigo. Enquanto eu vou ministrando, você pode estar orando sim em línguas. Vai orando em línguas. Começa a orar em línguas agora, que no final você vai ver o que vai acontecer nesse lugar.
Me ajude, por favor. Vai. Há quanto tempo a igreja não tem orado em língua, né? Há quanto tempo? Vai, ore em língua aí, por favor. No Espírito, ore em línguas. Essa é uma arma muito forte para os cristãos. E ela funciona, ela está aqui na Bíblia. Ela funciona, foi Deus que nos deu. E por que nós não usamos essa estratégia? Por que nós não usamos essa arma? Por que nós não usamos isso, irmãos? Está aqui, ó. Orando em línguas. Não há nada que resista. Isso edifica o corpo, isso nos edifica. Orar em línguas nos edifica. E se nós estivermos todos os dias orando em línguas, olhando para o Senhor, nada vai nos abalar, nada vai abalar a igreja, nada pode derrubar, nada pode nos distrair, nada vai nos distrair. E ele fala: edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Está aqui, está na Bíblia. Se santifique, chame de volta o Espírito Santo de Deus, chame de volta o Espírito Santo de Deus, amém? Traga ele de volta. E mais ali na frente, lá em João, você não precisa abrir, 5:4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória de quem vence o mundo, na nossa fé, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu quero dizer para você, está aqui, ó. Não tem como perder para essa terra. Não tem como perder, queridos. Nós somos filhos. A Bíblia nos diz, nós somos filhos. E quem tem um filho, tem o Pai. Amém? E quem tem o Pai, tem o Espírito. Então está aqui, está muito claro. Essas coisas não podem nos abalar. Amém? Precisamos ser firmes, persistentes. E ter certeza da nossa convicção aqui nessa terra. Amém? Assim como foi João Batista. Ele mesmo falava e batia no peito: ei, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Ousadia. Eu queria ter a metade da ousadia desse cara. E as pessoas duvidavam dele. Quem tu és? Quem tu és? Eu sou o Filho de Deus. E eu sou a voz que clama no deserto. Eu batizo com água, ele falava. Eu batizo com água. E eles perguntavam: então por que batizas, se não és o mestre? Por que tu faz essas coisas? Mas ele tinha a certeza e a convicção no coração dele, que tinha alguém maior que vinha após ele. Amém? E nós temos que ter essa certeza hoje. Nós temos que ter essa certeza que nós somos filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus. E nada vai nos abalar nessa terra. Nada vai nos abalar nossa terra. Nada abalou a Daniel. E meia pressão. Parece algo parecido que estamos vivendo hoje, não parece? Aquela pressão de se contaminar, sabe? E o rei pressionando, todo mundo pressionando para que ele se misturasse, para que ele fosse igual. Mas não teve jeito, querido, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia aquilo que ele ia fazer. Ele sabia que Deus era por ele. E nada poderia tirar ele do propósito. Nada poderia tirar ele dos sonhos
que Deus tinha colocado dentro dele. Nada nessa terra pode nos abalar. Amém? Então, por favor, traga de volta o Espírito Santo. Você está orando em línguas aí? Está orando? Por favor, continue, não pare. Não pare. Me ajude. Me ajude, por favor. E não desista do chamado, querido. Não desista do chamado. Deus, Ele já ordenou para cada um de nós que nós somos filhos. Então não tem como desistir. A Bíblia nos diz, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Apenas precisamos crer. Apenas precisamos crer. Crer no Filho de Deus. Foi assim que aconteceu lá em João, quer ver, ó? Lá em João, vamos lá. Aqui, voltando. Aqui, ó. Quando João Batista anunciou quem era Jesus Cristo, então Jesus saiu. Ele achou Filipe, e Filipe saiu desesperado procurando a Natanael, para mostrar para ele quem era o Cordeiro, para mostrar quem ele era. Ainda Filipe falou assim, ó: é possível vir alguma coisa boa lá de Jerusalém? É possível vir? Mas quando ele teve o primeiro momento com Jesus, ele falou: Rabi, realmente tu és o mestre. Sabe por quê? Porque antes dele chegar, Jesus revelou aonde ele estava. E ele falou assim, ó: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Natanael falou: mas como assim? Da onde tu me conhece? Por que tu está falando isso de mim se tu não me conhece? E daí Jesus respondeu assim, ó: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele já trouxe a revelação já. E não tinha como crer. Não tinha como crer nele, porque ele trouxe a revelação. E naquele momento, ele falou assim, ó: então Natanael declarou: Rabi, tu és filho de Deus. Também depois dessa revelação, né? De ouvir de Jesus, aonde ele estava. Então isso era muito novo para eles. E não tinha como não acreditar. Lá na frente: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. E disse Jesus ainda mais: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? E daí Jesus já escancara: coisas maiores do que essas verás. É isso que Ele tem para a gente, querido. É isso que Ele tem para a igreja. Se nós cremos, se nós acreditarmos, se nós tivermos fé, coisas maiores Ele ainda fará. Então Ele foi muito mais longe e falou assim, ó: na verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só, olha no que terminou isso, cara. Olha só o que ele fez com esse cara, quebrou ele todo. Como não crer no Filho de Deus? Como não crer nas coisas que estão escritas nessa palavra? Como deixar de seguir o Evangelho? Como? Como? Me diz. Como deixar? Como que eu posso deixar, queridos? Como que eu posso deixar, irmãos, de servir a Ele? Se olhar para trás, da onde Ele me tirou, da onde Ele tirou você, e olhar para você hoje, aquilo que Deus tem feito na vida, na sua vida, como? Como olhar para trás? Como abandonar a Cristo? Como? Como que eu posso fazer isso? Eu não tenho esse direito. Eu preciso, na verdade, sabe o que? Olhar para essa palavra. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso viver o que está escrito nessa palavra.
Eu preciso disso, eu preciso olhar para cima, eu preciso olhar para Ele, eu preciso olhar para Deus, e não olhar mais para essa terra. É isso que Ele está nos falando nessa noite. Por favor, igreja, por favor, irmãos, lute pela sua fé, batalhe pela sua fé, não desanime na metade do caminho, continue, igreja, continue olhando para o Senhor, continue olhando para o Senhor, porque essa palavra que Ele liberou aqui para Natanael, isso serve para nós, isso serve para a igreja. Coisas maiores ainda verás. Ele fala isso para nós, coisas maiores ainda verás. Aleluia. Continue falando de línguas aí, irmãos. Está funcionando? Fortaleça a sua fé nessa noite. Fortaleça a sua fé nessa noite. Faz muito tempo que eu não falo em línguas. Não, continue falando em línguas. Faça isso nessa noite. Fortaleça. Edifique a vossa fé, a vossa santíssima fé. Amém? Aleluia, Jesus. Continue olhando para Ele. Continue olhando para Ele. Não olhe para essa terra. Não olhe para as coisas dessa terra. Eu insisto em falar. Eu insisto em falar. Não olhe para essa terra. Ou você acha que é fácil viver? Não é fácil para ninguém não, queridos. Para mim também não é fácil. Eu preciso que a misericórdia de Deus ela venha sobre todos os dias sobre a minha vida. Porque senão eu não vou conseguir. Eu tenho que ter contato com o Espírito Santo todos os dias. Senão eu não consigo viver nessa terra. Porque se eu não tiver contato com Ele todos os dias, se eu não tiver intimidade com Ele todos os dias, se eu não olhar para Ele, se eu não falar em línguas, eu não vou conseguir. Porque é como se fosse um imã. Tenta nos puxar, tenta nos dragar, para nos tirar do propósito. Essa é a função. Ele veio para isso. Ele veio para nos tirar do propósito. O diabo veio para nos tirar do propósito. Ele veio para nos derrubar. Ele veio para nos matar. É por isso que a palavra de Deus, essa palavra aqui, ela derruba, ela destrói. Ela destrói tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. E se nós estivermos aqui, firmados nisso, se nós estivermos firmados na palavra, se os nossos pés estiverem firmados na rocha, nada vai nos abalar. Amém? Nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. A nossa fé não vai ser abalada. Por favor, não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista, volte para Ele, volte para o Pai. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. É uma batalha, é uma luta. Vai ser difícil? Vai. Tem vezes parece que eu não vou conseguir. É verdade. Parece que eu não vou conseguir, porque eu estou tão distante, tão longe daquilo que Deus tem para mim, que parece que nada mais pode me ajudar. Nada mais pode me ajudar. Mas eu quero dizer para você, o primeiro passo você já tem dado hoje, que é começar a orar em línguas. Continue orando em línguas. Fortaleça a santíssima fé, porque você vai conseguir. Você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso porque a palavra me diz isso. A palavra ela me diz isso. Não é fácil viver, queridos. Não é fácil viver num tempo de hoje. Não é fácil não.
muitas vezes vem sobre mim também, e eu não sou melhor do que ninguém, e eu confesso para vocês, às vezes vem tão forte, que dá vontade de correr, que dá vontade de desistir mesmo. Mas dentro de mim é uma convicção, que o meu Redentor vive, que Ele vive sim, e Ele não vai me deixar, e Ele não vai me abandonar, e Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, e Ele está todos os dias comigo, Ele está todos os dias com você, Ele está todos os dias com a igreja, não importa o lugar que nós estamos, no nosso trabalho, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Temos que seguir a Jesus, temos que ser como Ele, porque as pessoas olhavam para Ele e já diziam, realmente Tu és o Mestre, Tu és o Mestre. Por quê? Porque Ele era simples, e a vida de Deus estava nele, e era fácil de identificar, era muito fácil de identificar. Por isso que Natanael olhou e falou, realmente, Rabi, Tu és o Mestre, Tu és o Mestre. E é assim que a igreja precisa ser nesses dias, fortalecida na fé, para que as pessoas possam olhar para nós e ver realmente e pensar, poxa, apesar de tudo que está acontecendo nessa terra, apesar de tudo que está acontecendo hoje, eu olho para esse cara e não vejo desespero, e olho para essa mulher e não vejo desespero nos olhos dele. Eu queria ser como ele. Igreja, deixa as pessoas nos notarem. Não esconda aquilo que Deus colocou dentro de você, traga isso para fora, deixa que as pessoas vejam aquilo que Deus colocou dentro de você, deixa que as pessoas vejam Cristo dentro de você, deixa isso acontecer. A igreja tem esse poder, nós temos esse poder, e eu tenho certeza, queridos, que tudo isso que está acontecendo, a mão de Deus está sobre tudo isso, a mão de Deus está sobre todas essas coisas que estão acontecendo, os olhos dele estão vendo. É como o Anderson falou na semana retrasada, nós oramos por isso, não oramos? E quando ele falou no mesmo momento, eu me lembrei, teve um tempo que eu vim aqui para a igreja todos os dias, eu vinha para cá de manhã, antes de ir trabalhar, e quando começou a descobrir essas coisas que estavam acontecendo e tal, a corrupção, eu dobrava o meu joelho e falava para Deus, Senhor, mostra a cara da corrupção, revela, Senhor, tudo isso que está acontecendo, e realmente agora está aí, ó. E agora é momento da igreja se levantar, não é momento da igreja se enganar, amém? É momento da igreja se levantar, porque a igreja tem o poder de mudar a história de toda uma nação. É a única instituição, eu já falei isso aqui, que tem o poder de mudar toda a história dessa nação. A igreja tem esse poder. E o problema é que nós não usamos nem a metade disso. A igreja se encontra conformada. Não se conforme, querido, com isso que está acontecendo. Não se conforme. Não se conforme. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E se nós olharmos lá em Apocalipse, aquilo que aconteceu com João, a revelação que o Espírito Santo trouxe, levou ele em espírito, arrebatou ele em espírito. E se nós olharmos para a igreja de Laodiceia, nós vamos ver que realmente isso tem acontecido hoje. A igreja acha que é boa. A igreja acha que é rica. A igreja acha que não precisa de nada. Mas ela está enganada.
E o anjo vem e diz: tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti, que não és morna, mas és fria. E ele fala, e o anjo fala, que chega ao ponto de vomitar. Ele fala, está aqui, ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio que ungires os teus olhos, a fim de que sejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, se zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-eis a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém, querido? É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja acordar, e como o pastor falou também, sair de cima do muro. Isso é muito real, porque quem está em cima do muro está em dúvida, né? E quem está em dúvida não está em Deus. Então não tenha dúvida, Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Então que a igreja nesses dias desperte, acorde, seja quente, seja fervorosa, que nós possamos colocar mais uma lenha ali no fogo, para que o fogo não se apague, que nós possamos ser todos os dias fervorosos, para que possamos continuar nessa terra, para que a nossa fé não seja abalada. Amém, irmãos? Amém? Quantos estão entendendo? Querido, entenda isso, entenda, a sua fé não pode ser abalada. Continue fazendo aquilo que você fazia antes, continue praticando aquilo que você praticava antes, por favor. Não esqueça do primeiro amor, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, igreja. Volte ao primeiro amor. Fortaleça na vossa santíssima fé. Leia a Bíblia, leia, entenda, compreenda aquilo que está escrito. Não só leia, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Deixe que o Espírito Santo nos ensine as coisas dessa terra. Pede para Ele te mostrar o que você vai fazer naquele dia. Ensine o seu filho como ele deve andar. Ore com ele, para que ele não sofra tanto como nós sofremos, para que ele tenha livre acesso, para que ele consiga ir mais longe do que nós estamos indo, queridos. Isso é muito sério. Mostre para o seu filho. Seja um homem que vai mostrar o caminho. Seja como João Batista.
Não tenha vergonha não. O deserto vinha na vida dele, e ele não estava nem aí. Ele se alimentava de mel, gafanhoto, e não estava nem aí, queridos. E não estava nem aí. E não estava nem aí, ele sabia quem ele era. Então que nós possamos pegar esse cara, esse homem de Deus como exemplo nesses dias. Leia ali, leia. Leia o que ele fez. Vê o que ele fez para se fortalecer. Vê. Quais as estratégias. Para onde ele olhou. É isso que nós precisamos nesses dias. Olhar para esses caras aqui, ó. Olhar para a Bíblia e ver esses caras que morreram. Paulo, meu Deus, que cara maluco. Olha para a Bíblia, olha para esses caras, olha para o que eles viveram. E se nós olharmos para o que eles viveram, nós não estamos vivendo nem a metade daquilo que eles viveram. Não sofremos o que esses caras sofreram. E eles não desistiram. Eles não desistiram. Passaram dias difíceis, tribulações, desertos. Mas não olharam para trás, igreja, não olharam para trás. Irmãos, eles continuaram. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos continuar. Nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Por favor, Senhor, me ajuda. Queridos, ontem eu e o Jean estavam falando sobre isso. Que nós não conseguimos caminhar sozinhos, queridos. Nós guardamos os nossos problemas. Nós enchemos a nossa alma de entulhos. E não abrimos, e não revelamos. E deixamos aquilo acumulando, acumulando, acumulando. Não faça isso, irmãos. Não faça isso, irmãos. Abre o seu coração. Procure o teu pastor, procure o teu líder. Não acumule lixo dentro de você. Não acumule lixo. Revele, mostre. Eu estou passando por esse problema e eu preciso de ajuda, porque eu já tentei e não consegui. Então procure ajuda, querido, por favor. Igreja, procure ajuda. São tempos que nós não podemos perder tempo. Não podemos mais perder tempo, precisamos sair para a rua. Precisamos sair, querido. Ontem nós saímos daqui, ó, nós não fizemos o culto aqui, nós fomos para a praça. E se nós não tivéssemos ido ontem, aquelas pessoas que nós falamos de Jesus, o que seria dessas pessoas? Eu acredito no momento, eu acredito no tempo, eu acredito que ontem aquelas pessoas precisavam ouvir aquilo que nós falamos. Quem sabe hoje uma delas morreram. Pode ser. Nós não sabemos. Mas nós estávamos lá naquele momento. Porque Deus colocou isso no coração, no nosso coração. E nós estávamos lá. E nós falamos de Jesus para aquelas pessoas. Dançamos, fizemos mágicas. E chamamos a atenção daquelas pessoas. Por quê? O Espírito Santo de Deus levou eles naquele lugar. Porque nós deixamos ser usados por Deus. Nós ouvimos a voz do Espírito e saímos desse lugar, dessa parede, das 4 paredes, e fomos lá para fora. Eles não vieram, mas não tem problema. Aquilo que nós precisávamos fazer, nós fizemos. E ficamos muito gratos, muito felizes. Ontem eu estava queimando por dentro, muito feliz. Porque eu sabia que eu tinha feito aquilo que eu precisava fazer. Amém? Igreja, nós precisamos fazer algo nesses dias. Urgente. Precisamos sair do lugar onde nós estamos, aquele lugar que é o nosso conforto. É o nosso conforto, queridos. O nosso conforto não nos deixa mexer, não nos deixa sair. Mas nós precisamos romper isso dentro de nós. Romper isso.
e olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, por favor, me ajuda a sair desse lugar onde eu entrei. Me ajuda a sair desse lugar onde eu entrei, Senhor. Mas por favor, eu não quero perder a vida eterna. Eu não quero perder a minha salvação. Porque é isso que nós devemos nos preocupar, queridos. Nós precisamos nos importar. Muitas vezes nós não nos importamos com a nossa salvação. Nós não olhamos para a vida eterna, porque Ele nos prometeu, Ele nos disse que tem uma vida eterna para nós. Não importa a tribulação, a guerra que estamos passando nesse lugar, mas existe um lugar separado para nós. Ele já separou, Ele já preparou um lugar para nós. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos preparando esse lugar? Será que nós estamos olhando para cima? Será que nós estamos olhando para Ele? Será que nós estamos olhando para o céu? Ou nós estamos olhando para o chão? Ou nós estamos olhando para a terra? Olhando para a terra? Para onde nós estamos olhando nesses dias, meu querido, meu irmão? Para onde? Para onde? Para onde nós estamos olhando, meu Deus? Que Deus nos ajude nesses dias, queridos. Que Deus venha com a sua glória e nos tire do lugar aonde nós estamos parados. Que Deus venha com o seu poder, com a sua unção e nos arranque desse lugar. Fique atento, irmãos. Fique atento. Não perca o tempo de Deus. Não perca o tempo de Deus, queridos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Continue orando em línguas. Continue. Fortaleça a vossa fé. Continue orando em línguas. Continue. Ore em línguas nesse momento. Ore em línguas nesse momento. Vai, vamos lá. Lerianda, labassurianda, labassurianda, labaxerianda, labassurianda, e canta, labaxerianda, labassurie. Erianda, labassurianda, labaxerianda, lá. Ore em línguas, irmãos. A todo momento, a todo tempo. A todo tempo. Antes de você sair da sua cama de manhã, ore em línguas. Ore em línguas. Peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo te mostrar. Fala com Ele. Senhor, o que vai ser nesse dia? Como vai ser? Fala para Ele. Nessa manhã eu entrego, Senhor. Antes de você sair de casa, se consagre ao Senhor, consagre os seus olhos, consagre todo o seu corpo. Não deixe que nada venha abalar a sua fé, irmãos. Não deixe que nada venha abalar a sua fé. Espírito Santo de Deus, Tu estás nesse lugar. Tu estás nesse lugar. Tu estás nesse lugar, Senhor. Irmão, se você quiser vir aqui na frente, venha. Seja livre. Sente aí, deite. Mas faça alguma coisa.
Faça alguma coisa. Tenha uma atitude diante do Senhor nessa noite. Saia do lugar onde está matando você. Esse lugar vai te matar. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Esse lugar vai te levar para longe de Deus. Saia agora. Volte agora. Não perca mais tempo. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Esse é o tempo do Senhor.